Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonardo, diretor da IAC, e hoje nós vamos dar início ao nosso curso de redação científica. Primeiramente, gostaria de agradecê-los, pela confiança na nossa empresa e no trabalho que estamos realizando já há algum tempo no mercado, mas agora um projeto novo, onde nós, a pedidos de muitas pessoas que fazem os nossos cursos, trazemos um curso em vídeo aula e especificamente o curso de redação científica. Então esse curso ele é composto por 9 videoaulas, onde no momento que você fizer a inscrição, você vai receber as 8 aulas seguintes, que faltam para completar o conteúdo. E dentro dessas videoaulas, você, além do conteúdo programático, que nós vamos ver na aula de hoje, temos no final de cada videoaula exercícios para que vocês tenham a oportunidade de treinar tudo que verem durante as videoaulas. Além das videoaulas, vocês receberão os slides que são utilizados durante a videoaula, e também vocês vão ter o direito de participar de um fórum de discussão sobre redação científica, que já foi criado no Facebook, e aqueles que desejarem participar terão o direito. Além disso, vocês, ao final do curso, receberão um certificado de participação e também a nota fiscal às pessoas que precisarem. Hoje é uma aula introdutória do curso. Nós vamos mostrar aqui todo o conteúdo que vamos discutir durante o decorrer do curso. E vamos lá, vamos ao nosso conteúdo. Redação científica, pessoal, não é simples. E o que mais dificulta as pessoas para escreverem um bom artigo é a falta de prática. Então, a principal dica durante o curso, que nós vamos discutir vários aspectos ligados à escrita científica, é praticar. Então, você que está no mestrado, no doutorado, está numa iniciação científica, você precisa escrever resumos para congresso, começar a escrever projetos de pesquisa, escrever a tese, a dissertação, ou um TCC, e no final você vai escrever o seu artigo científico. Os primeiros, claro, não vão ser os melhores, mas com o tempo você vai conseguir melhorar a sua escrita científica. Aqui eu vou mostrar, durante as videoaulas, vários exemplos dos meus artigos e vou mostrar para vocês vários erros que eu cometi em muitos artigos, principalmente por falta de experiência na escrita científica. Esse é outro detalhe deste curso, é que todos os exemplos que serão mostrados durante as aulas são artigos publicados por mim. E isso não acontece para mostrar o meu trabalho, mas sim que eu considero antiético, durante um curso, eu ficar discutindo artigos de outras pessoas e falar mal, ter que apontar defeitos desses artigos. Eu acho que isso não é uma atitude muito ética. E como eu preciso de exemplos para criticar, para mostrar a vocês os erros que são cometidos, eu prefiro fazer isso com os meus artigos, que têm inúmeros erros. E, por isso,
eu utilizo como todos os exemplos artigos que foram publicados por mim. Então vocês podem entrar no meu Lattes, pegar os artigos, caso tenham interesse. Estão todos disponíveis, né, na web. Podem ficar à vontade com relação a isso. Bom, a estrutura do artigo científico, ela é muito importante para direcionar você na hora de escrever o seu artigo. Nós temos que lembrar primeiramente que o artigo científico, ele nada mais é do que uma história. Você vai contar uma história de algo que você fez, de um experimento que você realizou. E como todo bom livro de história, ele precisa ter início, meio e fim. Você precisa ter uma pergunta, né, um objetivo, e no final ter uma conclusão dessa pergunta. Então, todas as partes do artigo científico, elas precisam ter uma conexão. Você tem que seguir sempre uma ideia. Não pode existir parágrafos que não se conectam a nada no artigo, apenas estão ali, né, trazendo uma expressão que nós utilizamos muito no meio acadêmico, estão ali apenas para encher linguiça. Nós não podemos ter isso quando pensamos em artigos de alto fator de impacto. E para aqueles que pretendem fazer esse curso, seguir com as aulas até o final, todas as dicas que serão dadas aqui sobre a escrita científica é pensando em artigos de alto fator de impacto. Estamos falando apenas em artigos A1 e A2 e talvez B1. De B2 para baixo, nem sempre você vai seguir essas regras e às vezes nem é permitido por algumas revistas seguir essas regras dessa forma. Então, aquelas pessoas que pretendem publicar os seus artigos em revistas de baixo fator de impacto, ou que nem tem fator de impacto, né, esse curso não foi feito para você. Então, aqui nós estamos pensando em você que quer publicar em revistas internacionais ou revistas nacionais que tenham um impacto científico. E aqui por esse primeiro slide, né, que nós vamos mostrar aqui como que as aulas estão distribuídas, você já vai verificar uma diferença entre a forma que você escreve seu artigo hoje e a forma pela qual nós consideramos ser a melhor forma. Não podemos dizer que uma forma está certa ou está errada, mas o que eu posso te dizer é que da forma que nós mostramos no curso como deve ser escrito o artigo científico, isso vai facilitar muito a sua vida e deixar seu texto muito mais fácil de ser interpretado pelos leitores. Então, um artigo científico padrão, ele é dividido em todas as seções que vocês estão vendo. Temos os objetivos, os resultados, as tabelas de figuras, a introdução, a discussão, material e métodos, conclusão, resumo, título, referência bibliográfica e pode ou não ter material suplementar. Essa é uma estrutura padrão. Dependendo da sua área de atuação, essa estrutura pode mudar um pouco. Talvez tenha algumas áreas que não trabalham tanto com a parte de discussão. Algumas áreas têm a parte de introdução um pouco diferenciada, né, trazendo mais informações. Seria mais uma revisão de literatura, não apenas uma introdução. Então, pode haver algumas variações de área para área. Mas, na maioria dos casos, eu posso dizer 90% dos artigos científicos, todos essas seções, né, que estão apresentadas aqui aparecem no artigo científico, exceto o material suplementar, que é algo que pode ou não aparecer em um artigo científico. Então, vamos falar um pouquinho hoje de cada um deles, e claro que vamos ver cada um deles em uma aula do nosso curso. Então, aí vamos ver com mais detalhes, vamos fazer exercícios,
e assim vocês vão fixar melhor o conteúdo que nós preparamos para o curso, ok? Então, a escrita do artigo científico ela deve iniciar por uma pergunta, que também pode ser chamada de objetivos. Isso é o início da pesquisa. Antes de começar a montar o seu experimento, você precisa saber quais são os seus objetivos. E isso hoje é uma falha, não só do estudante que vai montar o experimento, mas às vezes do seu orientador também. Que a pessoa o pesquisador vai montar o experimento sem ter muito em mente qual é o objetivo, ou sem entender o objetivo do trabalho. E, devido a isto, são cometidos alguns erros primários de experimentação que podem fazer com que os seus resultados não sejam tão bons e, consequentemente, você vai ter um artigo de baixa qualidade. Então, a definição do objetivo antes de montar um experimento é de suma importância para a qualidade do seu trabalho científico. Uma vez os objetivos definidos, você vai montar o seu experimento seguindo toda a parte estatística pertinente. Então, seguindo o delineamento, seguindo o número de repetições, seguindo a forma correta como as avaliações devem ser realizadas. Após feito isso, você vai coletar os seus dados, vai rodar uma análise estatística, vai montar suas tabelas e figuras e escrever a seção resultados. E aí vocês podem me perguntar, nossa, mas a seção resultados, ela não é a terceira grande seção do artigo, né? Nós temos a introdução primeiro, depois o material e método, depois vem a seção resultados. Na leitura do artigo, sim. Mas na hora de escrever, o correto é a seção resultados ser a primeira a ser escrita. Porque é nela que você vai sumarizar tudo o que você encontrou no seu artigo. Você vai ajustar os seus resultados e verificar o que realmente é importante e ajustar eles ao seu objetivo, conectando a sua seção resultados aos seus objetivos. Uma vez com essa seção escrita, aí sim nós vamos passar para a escrita da seção introdução. E aí vocês podem me perguntar, né? Mas por que eu já não escrevo a introdução antes e ganho tempo escrevendo a introdução? Porque, como já disse, o artigo ele deve estar 100% conectado. Se você escreve a sua introdução antes, pode ocorrer que algumas informações que você colocou na introdução não têm relevância baseado nos resultados que você obteve. E essas informações ficam sem nexo no seu texto. E dessa forma você vai ter que reescrever a sua introdução. Por experiência própria, eu garanto a vocês que reescrever é muito mais difícil do que escrever. Reescrever seria como você vai ter que refazer um trabalho e isso às vezes torna cansativo, torna chato e você perde um pouco aquela emoção no seu artigo e acaba ficando uma introdução de baixa qualidade. Então, o ideal é você começar a escrever a introdução depois que você já tem definido tudo o que você precisa na sua introdução. E lá na videoaula de introdução, nós vamos mostrar muito bem como está estruturado uma introdução com princípio, meio e fim, seguindo os resultados, seguindo os objetivos, de uma forma bem didática. Uma vez escrita essa seção, aí nós passamos à seção discussão, que é considerado por muitos a seção mais difícil de ser escrita em um artigo científico. Essa seção, ela não pode ser apenas uma forma de apresentar o que os outros fizeram no trabalho deles e como o trabalho dos outros pesquisadores estão de acordo ou não com o seu artigo. A seção de discussão, você precisa trazer
dos artigos de outras pessoas, tudo aquilo que ajuda a explicar os seus resultados, correlacionando os seus resultados a eventos biológicos, químicos, físicos, financeiros, e não apenas colocando na sua discussão os resultados obtidos por outros pesquisadores. Então, nós vamos discutir bastante também na aula de discussão sobre esses pontos, e vocês vão ter uma ideia melhor do que acontece dentro da sessão de discussão. Uma vez terminada a sessão de discussão, nós já temos o esqueleto do artigo pronto. As grandes sessões já foram escritas, que é a sessão resultado, introdução e discussão. A próxima sessão é o material e métodos. E o material e métodos, ela é uma sessão que eu poderia dizer flutuante dentro da escrita científica. Por que flutuante? Porque você pode escrever ela lá no início, quando você está montando o seu experimento, né? À medida que você vai montando o seu experimento, junto você vai escrevendo a seção material e métodos. Ou você pode escrever junto com as demais seções, com a seção resultado, com a seção introdução, com a seção discussão. Ou também escrever lá no final. Depois que você terminou o seu artigo, você escreve essa seção. Ela não interfere tanto porque ela é uma seção que nós chamamos de imutável. Você não pode mudar a seção material e métodos, porque a seção material e métodos ela tem que trazer tudo que você realizou no seu artigo. E isso você não pode mudar. Você não pode mudar o local onde foi realizado o seu experimento, você não pode mudar o delineamento utilizado, você não pode mudar a estatística que foi realizada. Para você mudar essas seções, você tem que refazer o trabalho novamente. E aí vai mudar todo o seu artigo, e não apenas o material e métodos. Então ela é uma seção que você pode escrever quando você desejar, sem isso influenciar no seu artigo. Ok? E uma vez terminadas essas seções, sobram as seções menores, mas que têm uma importância muito grande. Seria o acabamento do nosso artigo. Seria, se nós fizéssemos uma analogia com uma casa, seria a hora de fazer a pintura da casa, de colocar a cerâmica e finalizar, o serviço da casa, deixando ela pronta para morar. E essas seções são a conclusão, onde na seção conclusão você vai trazer a resposta à sua pergunta, e é só isso que tem que ter na seção conclusão. Uma resposta simples e clara à pergunta que foi feita no seu objetivo. Pessoas cometem muito erro trazendo resultados na seção conclusão, achando que aquele principal resultado é a conclusão do artigo. Isso não pode ser a conclusão do artigo. A conclusão do artigo ela é a resposta à sua pergunta. Sempre. Também, após a conclusão, passamos à seção resumo. O resumo é a seção mais simples, porque você não tem que ficar pensando em escrever o resumo. Apenas Ctrl+C e Ctrl+V daquilo que já está escrito no seu texto. Então, você vai colocar o seu principal objetivo, uma parte do material e métodos com as principais informações, principal resultado e a principal conclusão. Em alguns casos, coloca-se uma ou duas frases da introdução. Aí depende da quantidade de linhas que você tem disponível para escrever o resumo. Isso vai variar de revista para revista. E é só isso que tem que ter no resumo. Não é uma seção difícil, porque não precisamos reescrever nada, apenas pegar o que já está escrito, trazendo ali as principais informações do seu artigo científico. Só que tomar cuidado, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é uma seção onde você vai vender o peixe. Porque o revisor do artigo científico, primeiro ele vai ler o seu título, o seu resumo,
objetivo e conclusão, para depois ele passar às outras partes do artigo. Porque se essas partes já não estiverem conectadas, ele já pode rejeitar o artigo logo ali e não precisa perder tempo de ler as outras seções que são muito maiores. Então, temos que tomar cuidado na escrita do resumo também, apesar de ser fácil de ser escrito. E no final, como a cereja do bolo, temos o título, que é realmente onde vendemos o peixe. Porque quando pesquisamos no Google, por exemplo, no Google Acadêmico, a primeira informação que vem é o título. E nós vamos selecionar artigos para ler pelo título, primeiramente. Claro que depois nós vamos, pelo menos, ler o resumo do artigo. Mas a primeira informação é o título. Se você coloca um título que não chama a atenção do leitor, dificilmente o seu artigo vai ser citado por alguém. Depois, nós temos a seção referência bibliográfica. Essa seção também eu falo que ela é flutuante, porque nós podemos tanto escrever ela enquanto escrevemos as demais seções do artigo, quanto escrevê-la no final do artigo. Como sugestão, e isso nós vamos discutir mais também na aula sobre referência bibliográfica, como sugestão, eu aconselho escrever as referências junto com as seções. E as seções que têm referências bibliográficas são a introdução, a discussão e o material e métodos. Às vezes aparece alguma referência nas figuras e só. As seções objetivo, resultado, conclusão, resumo e título não tem referência. Ok? Também aconselho utilizar algum programa como organizador de referência bibliográfica. Então, nós temos o EndNote, que é um software pago, e temos o Mendeley, que é um software grátis. Ambos são excelentes e ambos a nossa empresa também oferece um curso falando sobre eles. É de extrema importância a utilização deles, visto que facilita muito o seu serviço. Uma vez que você aprende a utilizar um desses softwares, nunca mais você vai querer fazer referência à mão. Porque você diminui a sua possibilidade de erros, porque referência é difícil de fazer à mão e não ficar nenhum erro. E como o software consegue padronizar todas as referências, você diminui esse erro, além de ser muito mais rápido. No final, nós ainda temos a seção chamada material suplementar. Essa é uma seção que pode ou não existir no artigo, e ela é utilizada como estratégia para quem tem um artigo muito grande, onde precisa de muitas figuras e muitas tabelas para explicar os resultados do artigo. Então, nesses casos, e quando a revista permite, nós trazemos essa seção chamada material suplementar. Bom, pessoal, esse é um resumo de todo o nosso curso, né? Essa primeira aula é apenas para trazer esse resumo. E na próxima aula nós já vamos começar a debater cada um desses temas. Vamos começar pelo objetivo e ir seguindo os temas, né, e as aulas na ordem que está apresentado aqui nesse sumário. Espero que tenham gostado da primeira aula e aqueles que tiverem o objetivo de adquirir o curso, com certeza vai ter um bom material em mãos para ajudá-lo a escrever. Lembrando que não existe receita de bolo para a escrita científica. O que nós trazemos aqui são dicas para te ajudar, te auxiliar a conseguir escrever um artigo melhor e mais rápido. Mas não existe uma receita pronta, senão era muito fácil escrever artigo e todos os artigos do mundo teriam a mesma estrutura. Isso não existe. Não é isso que nós estamos vendendo como trabalho nesse curso. O que nós estamos trazendo nesse curso é informações que te ajudam
a escrever um artigo melhor e mais rápido. Então, agradeço a todos e nos vemos na próxima aula.